Pessoal, nessa aula de número 6, a gente vai resolver um exercício que ele é bem completo. Então, ele vai pegar uma boa parte daquelas propriedades geométricas que eu apresentei para vocês, menos o núcleo central de inércia, mas de resto ele vai abranger tudo. E aqui eu separei um passo a passo, então, para vocês, só para vocês se localizarem. O que a gente está fazendo? Então, não é uma regra, tá? Depende de cada exercício, do que ele pede para vocês calcularem. Nesse exercício, eu vou usar esse passo a passo, então, tá bom? Então vamos lá. O exercício, ele me deu essa seção aqui, certo? O que eu vou ter que fazer primeiro? O primeiro passo é eu dividir essa seção em seções particulares, aquelas seções que eu já conheço, já sei calcular as propriedades, e enumerá-las. Então vamos lá. Eu peguei essa seção aqui, dividi em figura número 1, figura número 2, e aí aqui tem um problema, eu não conheço essa figura aqui. O que eu tenho que fazer? Eu separei em duas figuras. Então, em um retângulo, esse de número 3, que eu chamei de número 3, e a seção 1/4 de círculo, que eu chamei de número 4. Beleza, separei essa seção em seções particulares, enumerei. Agora, o segundo passo é calcular a área total da seção. Aí vocês vejam lá naquela aula que eu expliquei o teorema de Varignon, como que calcula a área total. A área total da seção vai ser a soma de todas as áreas das seções particulares que eu enumerei. Então vamos lá. Aqui, de número 1, eu tenho um triângulo e a área desse triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, 6 vezes 6 dividido por 2. Mais a área desse retângulo de número 2, então 10 vezes 6, mais a área do retângulo grandão. Lembra, aqui é um espaço vazio, tá? Não é a seção. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a área desse retângulo grandão e tirar a área desse 1/4 de círculo. Então, vamos lá. A área de número 3 vai ser como? 10 vezes 14, menos a área desse 1/4 de círculo. Veja que aqui na figura ele apontou que essa distância aqui é R, é o raio. Se eu sei que tudo isso é 14 e essa partezinha é 4, eu sei que o raio vale 10, ok? E, como é 1/4 de círculo, eu pego aquele πr ao quadrado e divido por 4. Então, a minha área vai ser π vezes 10 ao quadrado dividido por 4. Tira essa área, tá? Fazendo essa soma, a gente vai achar que a área total é 139,4602 centímetros ao quadrado. Lembrando aqui, as medidas estão em centímetros, tá? Coloquei em vermelho. Depois de calcular a área total, a gente vai para o passo número 3. Então, o terceiro passo, eu vou calcular as coordenadas do centro de gravidade da seção. Então, o ZG e o YG a partir do teorema de Varignon, tá? Então, volta lá para vocês verem como calcula com o teorema de Varignon. E vamos começar pelo ZG. Vai ser aquele somatório de produtos, né, dividido pela área total. Então, vamos começar pela figura de número 1. Vai ser a área dela, que é 18, que eu calculei aqui em cima, vezes a sua coordenada em Z. Então, eu sei que, como é triângulo, eu divido essa parte em 3, divido essa parte em 3 e sei que o centro de gravidade de G1 aqui está localizado nesse ponto. Como essa medida aqui é 6, o centro de gravidade está no menos 2, tá? Está na parte negativa do eixo Z, então menos 2. Então vai ser 18 vezes menos 2. Já da figura número 2, como que vai funcionar? A área dela, que é 60, que eu calculei aqui em cima, vezes a sua coordenada em Z, tá? Do centro de gravidade. Então, o centro de gravidade dela está aqui, nesse ponto, na metade. Então, como o estudo vale 10, está localizado nos 5 centímetros. Então, vai ser 60 vezes 5. Agora, para esse retângulo maior, vai ser o quê? A área dele, que eu calculei aqui em cima, 10 vezes 14, vezes sua coordenada em Z, que vai ser a mesma desse retângulo aqui. Então, vezes 5. Agora, eu tenho a sua seção aqui que é um vazio. Então, eu vou retirar essa parcela, ok? Então, vamos lá. Menos o produto da área dessa seção. A área eu calculei aqui em cima, então, π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, vezes a distância em Z do centro de gravidade dela. A distância em Z eu sei que é essa daqui, né? E se vocês voltarem lá na aula,
vocês vão ver que para essa seção em particular, a distância do centro de gravidade dela até o eixo y vai ser 4r sobre 3π, e essa distância aqui também vai ser 4r sobre 3π, tá? Então, como eu estou fazendo o ZG, eu vou olhar essa distância daqui, que vale 4r sobre 3π. Então, vezes 4 vezes 10 sobre 3π. Tudo isso dividido pela área total da seção, que eu calculei aqui em cima. Fazendo essa conta, eu acho que o ZG ele está em 4,5222 centímetros, tá? Então, se eu já quiser fazer esse desenho, eu venho aqui, se aqui é 5, o 4,5222 vai estar mais ou menos aqui. Então, eu já posso desenhar o eixo YG, beleza? Agora, a gente vai calcular o YG. Ok, como que vai fazer então? Primeiro, vai ser o produto da área da seção número 1, que eu sei que é 18, vezes a sua coordenada em Y. Então, como aqui também divide em 3 e vale 6, a distância total aqui, né, dessa base, eu sei que o centro de gravidade está localizado no menos 2. Então, vai ser a mesma coisa, 18 multiplicado por menos 2. Agora, a seção número 2 vai ser a área dela, que é 60, multiplicada pela sua coordenada em Y. A coordenada em Y dessa seção vai estar na metade da distância. Então, se tudo vale 6, a metade vai ser 3, só que está na parte negativa do eixo Y, então está no menos 3, beleza? Então, 60 vezes menos 3. Agora, esse retângulo maior vai ser o quê? A área dele, 140, multiplicada pela sua distância em Y. A distância em Y, gente, vai ser essa daqui, certo? Se tudo é 14 e é um retângulo, eu sei que divide ao meio. Então, essa distância aqui vai ser 7. Então, 140 vezes 7. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou retirar a parcela que envolve esse 1/4 de círculo. E vamos tomar cuidado, tá? Então, primeiro, vai ser a área da seção, que eu já calculei aqui em cima. Então, π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, vezes a sua distância em Y. Então, veja, a gente sabe quanto vale essa distânciazinha aqui, que é 4r sobre 3π. A distância em Y do centro de gravidade dessa seção até o eixo Z, né, que eu chamo de Y4, por exemplo, YG4, vai ser o quê? Esse 14 menos 4r sobre 3π, certo? Então, assim que eu acho a distância que ele está do eixo Z. Então, nesse caso, vai ser 14 menos 4 vezes 10 dividido por 3π. Isso tudo dividido pela área total. Fazendo essa conta, eu acho que o meu YG ele está no menos 0,0159. E se eu colocar aqui na seção, vai estar localizado mais ou menos aqui, ó. Então, ó, menos parte negativa, 0,0159. Aí eu acho que o centro de gravidade da seção toda está localizada nesse ponto aqui, ok? Beleza, calculei o passo número 3. O passo número 4 fala para a gente calcular as propriedades geométricas relativas aos eixos Z e Y. Quais são essas propriedades? Então, o momento de inércia com relação a Z, o momento de inércia com relação a Y e o produto de inércia com relação a esses dois eixos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que o IZ dessa seção é calculado pela soma dos IZs das seções particulares. Então, vamos começar pela figura de número 1. O IZ de um triângulo desse tipo, ele é calculado por base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, vamos lá. Eu estou olhando o eixo Z, tá? Então, minha base do triângulo vai ser essa daqui. Essa vai ser a base e essa vai ser a altura. Aqui eles têm a mesma medida, mas só para vocês terem noção. Então, vamos lá. 6 vezes 6 ao cubo dividido por 12. Agora, vamos para a seção retangular. Na seção retangular, a gente sabe que é calculado por base vezes altura ao cubo dividido por 3. Então, a base, nesse caso, vai ser 10 vezes a altura, que é 6 ao cubo, dividido por 3. A seção de número 3 é esse retângulo maior. Então, vamos lá. A base dele também é 10 vezes a altura, que é 14 ao cubo, dividido por 3.
Agora, o que acontece? Se a gente for lá nas seções particulares, vocês vão ver que a gente não tem uma seção que aconteça isso. Repara aqui, a seção de número 4, estou olhando por eixo Z, ela não encosta no eixo Z. E eu não tenho uma seção particular que apresente esse caso para a gente, que não encoste no eixo Z. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode usar Steiner, porque a gente tem já os dados para usar Steiner. Então, vamos lá. Para essa seção em particular, eu vou ter que retirar, né, porque é um vazio, desculpa, é nessa parte. Eu vou retirar porque é uma seção vazia, né? Então, vai ser menos. Se vocês verem lá em Steiner, como que a gente calcula o IZ da figura? Vai ser o IZG mais a área multiplicado pela distância YG elevado ao quadrado. O IZG desse tipo de seção eu já sei, então é um caso particular que eu apresentei para vocês. Ele é calculado por π sobre 16 menos 4 sobre 9π multiplicado pelo raio à quarta. Então, beleza, essa parcela tá ok. Mais a área da seção, que eu calculei aqui em cima, π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, multiplicado pela distância YG elevado ao quadrado. Essa distância YG vai ser essa daqui, tá, pessoal? Então, eu já mostrei para vocês que ela vai valer o quê? 14 menos 4R sobre 3π. Então, 14 menos 4 vezes 10 dividido por 3π elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, eu acho que o IZ vale 1950,7005 centímetros a quarta, ok? Agora, eu vou calcular o momento de inércia com relação ao eixo Y. Bom, vamos começar pela figura de número 1. Agora, como eu estou olhando o eixo Y, a base vai ser essa daqui, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 6 ao cubo dividido por 12. Agora, a figura de número 2. A base vai ser 6, tá? Então, 6 vezes 10 ao cubo, que é a altura, dividido por 3. Agora, a figura de número 3, a seção número 3, vai ser o quê? A base, que nesse caso agora vai ser 14, vezes a altura ao cubo, 10 ao cubo, dividido por 3. E aqui eu também usei Steiner, tá? Não precisaria usar Steiner, porque nesse caso a seção está encostando no eixo Y. Mas para seguir o padrão, eu também usei Steiner nesse caso. Então, vai ser o quê? π sobre 16 menos 4 sobre 9π multiplicado pelo raio à quarta, mais a área dessa seção, que é π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, vezes a distância a distância z, tá? É ZG elevado ao quadrado, porque é a distância do eixo Y até o centro de gravidade da figura. Essa distância aqui, eu sei que vale 4R sobre 3π. Então, vai ser 4 vezes 10 dividido por 3π elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu acho que o momento de inércia com relação ao eixo Y vai ser 4.811,1712 centímetros a quarta. Agora, vamos achar o produto de inércia com relação a esses dois eixos, tá? Se vocês olharem lá da definição, vamos começar pela figura número 1. Como que é o produto de inércia de um triângulo desse tipo? Vai ser o quê? Base vezes a altura, os dois elevados ao quadrado, dividido por 24. Então, 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, dividido por 24. Aqui, gente, não faz diferença qual vai ser a base e qual vai ser a altura, porque os dois vão ser elevados ao quadrado, tá? E aí, um detalhe importante também, que eu esqueci de comentar, é que o produto de inércia, vocês têm que levar em consideração o quadrante que ele tá. Lembra? Aqui ele vai ser positivo, aqui ele vai ser negativo, aqui ele vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, vamos tomar cuidado. Esse triângulo aqui de número 1 está localizado no terceiro quadrante, onde o produto de inércia é positivo. Então, vai ser mais 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado dividido por 24. Já a seção número 2, ela está localizada no quarto quadrante, onde o produto de inércia é negativo. Então, vou colocar menos o quê? 10 ao quadrado vezes 6 ao quadrado dividido por 4, que é como o jeito que calcula para um retângulo, tá?
E agora, para a seção número 3, ele está no primeiro quadrante, que é onde o momento de inércia, o produto de inércia é positivo. Então, eu vou colocar mais 10 ao quadrado vezes 14 ao quadrado dividido por 4. E aí, vou colocar menos e vou usar Steiner de novo, tá? Então, como que é o Steiner do produto de inércia? Ele é o IZG YG mais a área multiplicada pelo YG e pelo ZG. Tomem cuidado, lá na figura que eu mostrei para vocês naquela aula que eu estava explicando o IZG YG, desse tipo de seção, aqui eu tinha um sinal de menos. Por quê? Nesse caso, ao contrário daquele exemplo que eu mostrei para vocês, as áreas maiores estão nos quadrantes 1 e 3, que é onde o produto de inércia ele é positivo. Então, não vai ter sinal negativo aqui, que nem no exemplo que eu dei na outra aula, certo? Então, eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui. E aqui, essa parte, é o IZG-YG dessa figura, que eu sei por definição que é 4 sobre 9π menos 1 oitavo, multiplicado pelo raio à quarta, então 10 à quarta. Mais o que? A área dessa figura, que é π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, vezes a sua distância em y, que eu sei que é essa daqui, então 14 menos 4r sobre 3π, vezes a distância em z, né, o ZG4. Então, vai ser 4 vezes 10 dividido por 3π, né, 4r sobre 3π. Fazendo essa conta, eu acho que o produto de inércia com relação aos eixos z e y é igual a 637,3333 centímetros à quarta. Agora que a gente calculou as propriedades relativas aos eixos z e y, a gente vai calcular aqui no passo número 5 as propriedades geométricas relativas aos eixos baricentrais, então, relativas aos eixos ZG e YG da seção. Quais são essas propriedades? Vai ser o momento de inércia com relação ao eixo ZG, o momento de inércia com relação ao eixo YG e o produto de inércia com relação a esses dois eixos. E agora eu vou usar o teorema de Steiner, certo? Então vamos lá. Aqui eu já tenho tudo calculado, então vai ser mais tranquilo. Se vocês olharem lá na aula, a gente vai usar aquela partezinha de baixo, né? Onde o IZG, o YG e o produto de inércia estão isolados na equação. Então vamos lá. O IZG, ele vai ser o quê? O IZ, que eu calculei lá atrás, que deu 1950,7005, menos a área, então a área total, que é 139,4602, vezes YG elevado ao quadrado. O YG da seção toda, eu calculei que é menos 0,0159 elevado ao quadrado, então. Fazendo essa conta, eu acho que o meu IZG vale 1950,66 centímetros à quarta. Agora, o YG, ele vai ser calculado pelo IY, tá? Que é 4.811,1712, menos a área da seção, né? Que eu já coloquei aqui, multiplicada pelo ZG, tá? Que eu calculei lá atrás também. E vale 4,5222 e eu vou levar ela ao quadrado. Isso tudo vai dar um YG igual a 1959,43 centímetros à quarta. O produto de inércia ele vai ser calculado pelo IZG-YG, que eu também calculei lá atrás, então 637,3333, menos a área da seção, multiplicado pelas distâncias em Z e em Y. Então, eu tenho vezes menos 0,0159 vezes 4,5222. Fazendo essa conta, a gente acha que o produto de inércia vai ser igual a 647,4239 centímetros à quarta. O passo número 6, ele fala para a gente encontrar o ΑG. Esse ΑG vai mostrar aquela inclinação para a gente poder saber aonde que vai estar localizado os eixos principais de inércia, que são então o Z'G e o Y'G. E como que a gente calcula o ΑG? Como que a gente calcula esse ângulo?
Para saber qual fórmula eu vou usar para calcular o alfa, eu vou ter que fazer uma comparação entre o IZG e o YG. Nesse caso, veja que eles são diferentes, certo? Então, eu vou usar aquela fórmula da tangente de 2αg, que vai ser o quê? 2 vezes o produto de inércia, que eu achei aqui em cima, então, 2 vezes 647,4239, dividido pelo IYG, que eu calculei aqui, menos o IZG, tá? Fazendo essa conta, isolando o αg, eu sei que ele vale 44,81 graus. Então, se eu rotacionar o eixo 44,81 graus, eu sei aonde vão estar localizados os eixos principais de inércia. Aí, para não ficar muito poluído o desenho, eu desenhei outra seção para a gente poder fazer os eixos principais de inércia e daqui a pouco a elipse central de inércia. Então, desconsiderem aqui a elipse por enquanto, tá? Pensa agora que assim, quais são os eixos principais de inércia? Onde que eles estão localizados? Então, eu peguei, rotacionei o meu eixo num ângulo αg de 44,51 graus. Então, rotacionei aqui e achei o meu Z'G e o Y'G, que são os eixos principais de inércia, ok? Beleza, depois que eu calculo, então, o αg, o que a gente tem que fazer? A gente vai calcular os momentos principais de inércia. A gente já sabe onde que estão os eixos principais de inércia. Agora, a gente calcula os momentos principais de inércia, que são aqueles lá, o IG máximo e o IG mínimo. Então, a gente viu também como que calcula o IG máximo e o IG mínimo, que vai ser o quê? Primeiro, eu pego o IZG, que eu calculei aqui em cima, mais o YG, que eu também calculei aqui, divido por 2. Aqui eu coloquei mais e menos porque tem aquele ponto. Se eu quero calcular o IG máximo, eu uso o sinalzinho de mais. Se eu quero calcular o IG mínimo, eu uso o sinal de menos, tá? Então, mais e menos, a raiz quadrada de quê? Do IZG menos o YG, dividido por 2, elevado ao quadrado, mais o produto de inércia, IZG-YG, elevado ao quadrado também. Então, se eu quiser calcular o IG máximo, eu uso o sinal de mais entre essas duas parcelas e acho 2.602,48 centímetros a quarta. Se eu quero calcular o IG mínimo, eu uso o sinal de menos para essas duas parcelas. Então, eu acho que o IG mínimo é 1.307,61 centímetros a quarta. Depois que eu calculo os momentos principais de inércia, eu vou para o meu oitavo passo, que é comparar o IZG com o YG. Por que, gente, que eu faço essa comparação? Bom, se eu fizer essa comparação, eu vou saber o valor do momento de inércia dos eixos principais de inércia que eu acabei de achar. Então, como assim? Nesse caso, beleza, eu vou comparar o IZG com o YG. Qual deles é maior? O YG. Se a gente olhar lá na definição, se o YG for maior do que o IZG, eu sei que o meu IG máximo vai ser igual ao IYG, que é igual a 2.602,48 centímetros a quarta, eu calculei aqui em cima. O que isso quer dizer? Que o momento de inércia com relação ao eixo Y'G, que é o eixo principal de inércia, vai ser igual ao IG máximo. E o momento de inércia do outro eixo, que é o do Z'G, vai ser igual ao valor encontrado para o IG mínimo, certo? Então, eu sei que a inércia maior está no eixo Y, Y'G. Ok, depois que eu calculo isso, o que eu tenho que fazer? Calcular os raios de giração para poder desenhar a elipse central de inércia. Então, para finalizar o exercício, vamos desenhar a elipse central de inércia. Aqui eu vou desenhar a elipse central de inércia em função dos raios de giração IG máximo e IG mínimo, porque eu tenho os valores do IG máximo e IG mínimo aqui, certo? Então vamos lá. O IG máximo vai ser igual à raiz quadrada desse IG máximo, do momento máximo, dividido pela área. O momento máximo eu achei que é 2.608,48, dividido pela área total que eu calculei lá no começo,
que é 139,4602. Fazendo essa conta, eu acho que esse raio de giração vale 4,32 centímetros, tá? E como eu vi lá que o momento de inércia, o momento máximo, ele está no eixo y', eu posso deduzir que esse daqui é o raio de giração com relação ao eixo y', tá? Agora, o IG mínimo é a mesma coisa, então vai ser a raiz quadrada do momento mínimo dividido pela área. Momento mínimo, a gente achou que é 1.307,61, dividido pela área total. Fazendo isso, eu acho que o G mínimo é 3,06 centímetros, tá? E vai ser igual ao Izinho Z'G. Agora que a gente tem os raios de giração, a gente pode desenhar a nossa elipse. Lembrando daquele detalhe bem importante, gente. Eles são desenhados com os eixos trocados. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o IY', tá? Que é esse valor. Esse valor ele vai ser colocado no eixo Z'G. Então, ó, 4,32 vai ser colocado nesse eixo aqui. Então, 4,32 desse lado, 4,32 desse lado. E agora, o raio de giração com relação ao eixo Z'G vai ser desenhado sobre o eixo Y'. Então, 3,06 aqui em cima, 3,06 aqui embaixo. Fechando esses pontos aqui, eu acho a elipse central de inércia. E assim a gente finaliza o exercício, pessoal. Lembrando que até agora a gente estudou as propriedades relativas às seções compostas de um só material, tá? Agora, a partir da próxima aula, a gente vai ver como que isso se dá para seções de 2 ou mais materiais.